Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a membrana plasmática. Primeiro eu vou falar sobre a estrutura dela e depois eu vou falar sobre as funções que ela tem. Primeiro, ela é composta por uma bicamada de fosfolipídios. Aqui está um fosfolipídio. Ele é composto por uma cabeça polar e uma cauda apolar. A cabeça polar tem característica hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade por água, e a cauda hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade por água. O fosfolipídio ele representa uma característica anfipática, que é um composto que tem características antagônicas ao mesmo tempo. Agora, já na estrutura da membrana plasmática, ela é composta por proteínas, tem a proteína transmembrana e a proteína periférica, além de outras proteínas que estão inseridas na membrana. Tem o glicocálice e moléculas de colesterol. Olhando a membrana plasmática no microscópio eletrônico, a gente consegue ver a unidade de membrana. Essa unidade de membrana representa a primeira camada da membrana plasmática. A camada mais escura, vista no microscópio eletrônico, ela é mais eletrondensa, e a camada menos escura, que é onde fica a cauda, ela é menos eletrondensa. Agora, falando um pouco sobre as funções que a membrana tem. Ela separa o meio extracelular do intracelular, além de apresentar uma permeabilidade seletiva que controla o que entra e o que sai da célula. Ela possui também receptores diferentes para diferentes células, além de apresentar uma capacidade de conexão e interação com a matriz extracelular. Agora, falando um pouco sobre o colesterol, ele fica localizado entre os fosfolipídios na membrana plasmática. Ele tem a função de impedir que a membrana fique fluida em temperaturas altas, e ele faz com que ele impede também que a membrana fique muito rígida em temperaturas baixas, ou seja, é o processo inverso. Agora, a função das proteínas. As proteínas representam variadas funções dentro da membrana. Cada uma faz uma coisa. Elas representam a função de transporte, receptor, enzimática e de adesão. Falando um pouco sobre a origem dessas proteínas e do glicocálice, eles vão ser de origem lá do retículo endoplasmático rugoso. Como a Lu explicou, a nossa membrana ela é composta por fosfolipídios e colesterol. Essa fluidez da membrana é essencial porque eu vou explicar agora, que é a endocitose. Como a nossa membrana ela é flexível, ela consegue se dobrar em bolsinhas, que tem o nome de vesículas, e o material dela é o mesmo que o da membrana plasmática, que é os fosfolipídios. Enquanto a fagocitose ela come partículas grandes, a pinocitose ela bebe líquido de forma menos seletiva. E a endocitose ela é mediada por receptores e é como se fosse uma chave e fechadura. Tipo, só partículas certas se encaixam. É o efeito chave e fechadura. Um ponto principal para entendermos é que o movimento da membrana para capturar essas substâncias específicas, elas não acontecem de graça. Todo transporte por meio de vesículas, seja ela entrada ou saída, ela tem um gasto de energia por meio da célula. Você já se perguntou como o nosso corpo ele gera sinais elétricos? Tudo começou por volta de 1700, quando Luigi Galvani ele descobriu por acidente que a perna de um sapo morto ela se movia ao receber um estímulo elétrico. E hoje nós sabemos que isso acontece porque os neurônios eles usam sinais elétricos para carregar as informações. Mas para entender como isso acontece, como isso é gerado, a gente precisa entender primeiro o estado de espera, esse estado de repouso do neurônio. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o potencial de repouso da membrana.
colocarmos um eletrodo dentro de um neurônio vivo e outro fora, nós mediremos uma diferença de voltagem. E nos neurônios em repouso, essa voltagem ela fica entre menos 30 e menos 90 milivolts. O sinal é negativo porque o interior da célula ele é mais negativo do que o exterior. Então nós dizemos que a membrana desse neurônio ela está polarizada. E como eu desenhei aqui, no estado de repouso, a membrana da célula está polarizada. Ou seja, o meio intra ele está mais negativo que o meio extra. Aqui eu desenhei agora os 3 tipos de formas que a gente pode encontrar a membrana do neurônio dependendo da polarização dela. Como eu já disse anteriormente, quando o meio intra está mais negativo que o extra, a membrana fica polarizada, que é o estado de repouso, o estado de equilíbrio da membrana, né? E quando o meio intra ele tá mais, fica despolarizada. Já quando o meio intra ele tá muito mais negativo do que o meio extra, a gente tem a nossa membrana hiperpolarizada. Com isso, aumenta a velocidade de difusão dos íons potássio da membrana, visto que dentro da célula predomina o potássio. Bom, e quais são os 3 fatores que contribuem para que a célula ela seja polarizada, ou seja, com meio intra mais negativo? Isso acontece por conta da permeabilidade ao potássio, que é maior, então tem mais canais de vazamento devido ao gradiente químico, ou seja, o potássio ele é um íon positivo, então quando ele sai, o meio fica mais negativo. Devido à bomba de sódio e potássio ATPase, que sai mais cargas positivas, e também no interior das células tem mais proteínas aniônicas, ou seja, com a carga negativa. E esses 3 fatores, eles contribuem para que a célula esteja no seu potencial de repouso em equilíbrio polarizada. Bom, e o potencial de equilíbrio, para a gente entender ele, a gente tem que ter em mente o gradiente químico e o gradiente elétrico. Visto que eu tenho a saída de um íon por conta da concentração, ou seja, a gente pensa no gradiente químico, e o retorno dele por conta do gradiente elétrico, que o gradiente elétrico ele se refere a essa carga, né? Se refere à carga de íons que eu tenho dentro e fora da célula. Agora eu vou falar um pouco de como funcionam os canais iônicos e também como funciona essa fuga do potássio, fazendo até uma síntese do que eu já havia falado. Os íons eles são carregados, então eles não atravessam a gordura da membrana sozinho. Eles precisam de canais iônicos para que eles consigam atravessar a membrana do meio intra para o meio extra. E isso a gente faz um link com a parte que a Luísa falou, da questão da membrana mesmo, né? E a gente consegue entender um pouquinho melhor de como isso funciona. No repouso, a membrana ela é muito mais permeável ao potássio do que ao sódio. Isso acontece porque existem mais canais de potássio, de vazamento para potássio, que estão sempre abertos quando a membrana ela está em repouso. E como há muito lá dentro da célula de potássio, ela tende a sair devido ao gradiente químico, como eu já havia explicado há um tempinho, por conta da diferença de concentração. E cada vez que o íon positivo sai, ele deixa o meio intra mais negativo e com isso o potencial de repouso ele acaba ficando mais próximo ao potencial de equilíbrio do potássio, devido a também essa questão de ter mais canais de vazamento para potássio. Bom, e para a gente entender como funciona esse equilíbrio, visto que fica uma dúvida na nossa cabeça, já que tem sempre íons saindo, íons entrando, a gente tem que entender a heroína dessa história, que é a bomba de sódio, potássio ATPase, como eu já disse lá naqueles 3 fatores que contribuem para que o meio intra seja mais negativo. E a gente entende isso entendendo a bomba de sódio e potássio. E como que ela funciona? A bomba de sódio e potássio, ela funciona visto que ela pega 3 íons de sódio que estão dentro da célula e jogam para fora da célula. E, em troca, ela traz 2 íons de potássio que estão para a parte de fora da célula para dentro. Com isso, ela remove 3 cargas positivas e coloca para dentro 2 cargas positivas.
então ela contribui diretamente para tornar o interior mais negativo. Mas sua maior missão é manter os gradientes estáveis para que o neurônio esteja sempre pronto para disparar um sinal. Então é graças a ela que a gente tem esse equilíbrio feito assim na nossa célula para que ela fique sempre polarizada. Fazendo um breve resumo desse tópico e já se encaminhando para o final da apresentação sobre potencial de membrana em repouso, a gente entende que o potencial de repouso ele é um equilíbrio dinâmico mantido pela bomba de sódio e potássio ATPase e pela permeabilidade ao potássio ser maior. E além de permitir a sinalização nervosa, esse mecanismo ele evita também que a célula absorva muita água demais e exploda, sofrendo lise, né, devido a essa pressão osmótica. Bom, e sem essa voltagem negativa, ou seja, sem a célula estar polarizada, os nossos pensamentos e os nossos movimentos eles não seriam possíveis, porque a gente não conseguiria desenvolver o potencial de ação, que ele está totalmente ligado também ao potencial de membrana. Bom, agora eu vou falar sobre o potencial graduado e potencial de ação. Para o nosso corpo realizar qualquer atividade, ação, ou seja, pensar, sentir ou contrair um músculo, a gente precisa de um potencial de ação seja feito. Para isso acontecer, o nosso neurônio precisa receber um estímulo, e esse estímulo vem através de um potencial graduado. Como isso acontece? Os dendritos, eles são a porta de entrada para esse estímulo chegar. Quando esse estímulo chega, ele percorre todo o corpo celular até atingir a zona de gatilho. Mas, até ele atingir essa zona de gatilho, ele precisa ser muito forte, porque no decorrer dessa trajetória dos dendritos até o corpo celular, ele sofre resistência celuloplasmática e, consequentemente, perde sua corrente, os íons. E isso faz com que ele não chegue até a zona de gatilho para desencadear o potencial de ação. É importante frisar que, quando essa força elétrica chega até a zona de gatilho, ela consegue atingir o limiar e, assim, desencadeia o potencial de ação. Esse potencial de ação, ele, como eu vou explicar mais adiante, vai sofrer despolarizações. Na anatomia do neurônio, tem bainhas de mielina que não permitem que haja vazamento de corrente e permite que esse estímulo seja propagado mais rápido. Porque quando há a despolarização no nó de Hanver, que só ocorre aqui, não ocorre na bainha de mielina, haja uma condução saltatória até o final do neurônio. Algo que me faz lembrar da diferença entre potencial graduado e potencial de ação é pensar em duas pessoas em lados opostos de uma quadra. Se você tem uma pessoa que quer falar algo para outra e ela fala baixinho, não dá para ouvir do outro lado da quadra. Então, esse estímulo, essa força elétrica até chegar na zona de gatilho não vai chegar. Mas se ela falar alto o suficiente para chegar na zona de gatilho e atingir o limiar, a pessoa do outro lado vai conseguir ouvir. Agora, para finalizar, uma curiosidade é que a doença esclerose múltipla, que é autoimune, a bainha de mielina sofre uma desmielinização, que o próprio sistema imunológico do indivíduo vê essas células saudáveis como invasoras e acabam degenerando elas. O que faz com que a corrente, como eu tinha dito anteriormente, que antes estava protegida pela bainha de mielina para não vazar, começa a vazar porque não tem mais essa proteção. Bom, agora a gente vai falar sobre o gráfico do potencial de ação, ou seja, como é a propagação do impulso nervoso. Quando a membrana está em repouso, ou seja, não está recebendo nem fornecendo nenhum estímulo, ela geralmente está no menos 70 mV. Quando um estímulo é feito no neurônio, a membrana começa a despolarizar, ou seja, abre os canais de sódio para o sódio entrar e permite que a célula fique mais positiva. Então, se esse estímulo for forte o suficiente para atingir o limiar, que é em torno dos menos 55, vai conseguir desencadear o potencial de ação e vai continuar abrindo os canais de sódio até o valor de mais 25. Quando atingir esse valor, os canais de sódio são inativos e começa a ter a abertura dos canais de potássio. Ou seja, o potássio sai.
por gradiente de concentração. Tanto o sódio quanto o potássio saem por gradiente gradiente de concentração. Quando os canais de sódio são abertos, ocorre uma repolarização, porque a célula vai começar a ficar mais negativa. Vai haver tanta saída de sódio dentro da célula, que vai ocorrer uma hiperpolarização, ou seja, a saída excessiva de potássio. E quando atinge um valor de menos 90, os canais de sódio e potássio são fechados. E o valor vai voltar ao normal quando a bomba de sódio e potássio volta a funcionar. Ela nunca deixou de funcionar, mas quando ela trabalha com um certo equilíbrio entre as cargas, sem abertura de canais e tudo mais, ela consegue deixar a membrana em repouso novamente para que um outro sinal elétrico comece novamente e volta todo esse caminho de novo.